Fala pessoal, tô passando aqui no começo desse episódio só para dizer para vocês que o episódio ele tem alguns pequenos cortes. Algumas partes ainda estão com problema de áudio, mas é porque a gente teve problema de áudio de câmera com o Giuseppe, na câmera do Giuseppe. Então sempre que ele que trocava para a câmera dele, ele não tava aparecendo. Mas é só isso mesmo. O episódio tá totalmente bom para vocês compreenderem a conversa, viu? Muito obrigado e segue o vídeo. Salve pessoal do Brasil Inside, estamos aqui no nosso 7º episódio do podcast Brasil Inside, estreando agora o quadro de política, ou o nosso tradicional quadro de política, né? O ano inteiro foi abordado. Eu tô aqui com o Alberto Barreto. Tudo bom? Valeu, obrigado aí pelo convite. Voltando aqui novamente falar com vocês. Show, eu também tô aqui com o Arthur Giuseppe. E aí? E eu tô aqui com a produção do Geia. Oi! Show de bola. Bom, como vocês sabem, pessoal do Brasil Inside, lá no ano passado, no comecinho, final de março, a gente trouxe o Barreto também, foi o nosso primeiro convidado pra gente falar de política em Taubaté. Passado todo esse tempo, a gente entrevistou mais pessoas relacionadas à política e a gente teve, né, a eleição municipal e tal, e o Barreto teve com o Sérgio Vitor, né, de apoio. E conta você aí como é que foi o ano passado, a parte de questão política, o que você tem visto até agora, está te agradando, as coisas que estão acontecendo no governo. Então, assim, a gente quando a gente conversou lá foi um pouquinho antes das eleições, né? Isso. Na época, acho que até o Capitão Souza ainda era um pré-candidato a prefeito, né? E eu apoiava o Capitão Souza. Mas daí o PL não quis o Capitão Souza como candidato, né? Aí a gente saiu, foi pro PRD, o Capitão ia ser candidato a prefeito pelo PRD, mas aí depois houve a coligação, né, PRD e PL, e novamente aí então a Márcia, né, que era candidata do PL, não quis o Capitão Souza como candidato a vice dela na chapa, né, PL e PRD. Então, com base nessa decisão, né, o Capitão decidiu ir apoiar o Sérgio Vitor, né, e eu, dentro do partido PRD coligado com o PL, também tomei a decisão de apoiar o Sérgio, mas de forma velada, né? Não publicamente. Não podia até, né? Não podia até por causa da questão partidária, né? Sim. Mas aí fatos foram acontecendo, né? Durante esse longo desse período. Um dos primeiros fatos que aconteceu foi quando o Nicolas, né? Ferreira teve aqui em Taubaté, né? Vocês lembram disso? Sim. E aí eu, como filiado do partido, fazendo parte da coligação, estive no evento com o Nicolas e fui impedido pelo PL de adentrar dentro do comitê, né, e tirar uma foto com o Nicolas, né? Foram colocados ali 3 seguranças na porta ali que me impediram de entrar. Mas só você do partido inteiro? Só eu do partido inteiro. Pô, vacilação. Né? Exatamente, porque é o único, assim, vamos dizer, né, o vereador mais conservador, mais à direita, mais bolsonarista em Taubaté, não pôde entrar para tirar ali foto com um deputado conservador, né, bolsonarista como é o Nicolas, por exemplo, né? E fui impedido ali, foi colocado 2 seguranças ali que me impediram. Com base nisso, aí eu radicalmente declarei mesmo que não apoiaria mais a Márcia, né? Mesmo. Ainda no primeiro turno? Isso no primeiro turno, E comecei a apoiar, então, o Sérgio Vitor. Foi no dia que né? a gente foi lá no... Não, então, eu lembro desse dia. Caminhão. Não sabia que tinha isso. começado a apoiar o Sérgio aí já. Tava Sim, lá, sim. né? Então, e aí o que acontece, assim, e antes disso também, né, eu na verdade eu tinha até sido chamado, né, o próprio Valdemar da Costa Neto me chamou lá no partido, né, para conversar comigo, pedindo que eu viesse vice da Márcia, eu recusei, né, ser vice dela diante de todo esse cenário, e aí então eu passo a apoiar o Sérgio Vitor, né, e aí o capitão apoiando o Sérgio, fizemos ali um trabalho que conseguimos levar o Sérgio para o segundo turno, né? Na época o Sérgio estava com 2% nas pesquisas, né? Ninguém acreditava, né? Muita gente achava que o Ortiz Júnior ia levar no primeiro turno, assim. E nós conseguimos levar o Sérgio para o segundo turno, e no segundo turno foi história, né? Não, pensa que legal na história. Eu tava no domingo na missa acompanhando no celular de cantinho aqui A apuração? Pensa, aí você Deus pensa... veio! Mas eu tava prestando atenção na missa, calma. Eu só tava assim, ó, deixa aqui enquanto isso. Aí eu olho por lá, 2% de diferença da Márcia, foi 23 a 21. Aí ele foi pro segundo turno e falei, caralho, que legal, velho. E a Márcia apoiou o Júnior, né, no segundo turno. E a Márcia apoiou. E a Márcia apoiou o Júnior, né? Por sinal, falando pra comentar nesse ponto específico, que coisa feia, na minha opinião, né? Pô, eu acho que... Porque
Falando da Márcia, quem ela mais bateu na eleição foi o Ortiz. Foi o Ortiz, né? Ela só batia no Ortiz direito. Velha política, tal, destruiu a cidade, não sei o que, de repente estava ela lá apoiando ele, né? Precisamos de uma nova política, e daí na hora de virar a nova política no segundo turno, ela virou Ortiz Júnior, né? Pois é. E assim, o que acontece? E aí vocês lembram que a campanha no segundo turno também foi pesada, né? De muitas críticas ao Sérgio, umas fake news, muitas fake news contra mim também, né? Então, até eu fiz um processo, né? Não sei se vocês lembram, no primeiro turno eu já denunciei, né? A Márcia e o Pirulito. Qual que foi? Em questão de fake news, né? O uso de perfis fakes. Ah, Milícia, o dito do gabinete do ódio. Eu essa, lembro dessa fita. Milícia de perfis fakes, né? Que eram utilizados para atacar adversários, né? E um desses não só atacava somente, não foi só eu, né, que foi atacado, né? A própria Lorene também teve o perfil atacado por esses perfis, o próprio Ortiz Júnior também teve seu perfil atacado, algumas postagens. Os mesmos perfis que usavam para me atacar e também eram usados para falar bem da Márcia e do Pirulito, né? Na época. Então nós fizemos essa denúncia também, isso foi também no primeiro turno ali. Como é que tua relação com o Pirulito atualmente? Não, a minha relação institucional com ele é normal, né? De vereador ali na Câmara, né? É assim, você não é tratado com ninguém? Não sou, é que assim, até eu falei na tribuna logo depois das eleições, que o próprio Douglas Carbone fez um vídeo me atacando, o próprio Paulo Miranda também fez um vídeo me atacando, acusando até eu de ser favorável à liberação das drogas, né? Absurdo um negócio desse, mas... Tanto que virou ridículo, ninguém acreditou naquilo, né? Não, mas eu como cristão, você estava falando que você estava na igreja, né? E eu como cristão e católico, eu até falei na tribuna, né? Que eu como cristão, a gente reza o Pai Nosso e diz que a gente tem que perdoar aqueles que nos têm ofendido, né? E eu falei que eu os perdoava, mesmo que eles não tivessem me pedido perdão, eu os perdoava. Mas a justiça é com eles agora, né? Uhum. Entendeu? É nobre da sua parte. Eu perdoo ele pelo que ele fez, mas respondendo à justiça, eles têm que responder. Sim, sim. Foi na época da questão da Marcha da Maconha, isso daí? Foi exatamente. Foi o projeto. O que acontece? O projeto tinha sido colocado em pauta e a vereadora Elisa queria pedir vista porque ela queria analisar o projeto, a questão da constitucionalidade, né? A gente pode até discutir essa questão. Por exemplo, eu sou contrário à liberação das drogas, certo? Eu sou contrário à marcha que libera as maconhas, liberar o uso da maconha. Mas a livre manifestação é garantida na Constituição, né? Ou seja, a Constituição garante a todos nós o livre direito de se manifestar, né? Então, era nessa questão que a vereadora Elise queria analisar melhor. Peraí, se a Constituição garante a livre manifestação, como que a gente pode estar proibindo os caras de fazer a marcha da maconha? Entendeu? Era essa questão que ela estava querendo analisar. Uhum. O que a gente pode discutir é que eu posso fazer uma manifestação em favor de algo que é ilícito, né? Fazer uma manifestação reivindicando direitos constitucionais, ok, são direitos, né? Agora, reivindicar algo que é ilícito, né? Então, por exemplo, fazer uma marcha a favor de liberar as biqueiras, né? O direito de ter uma biqueira, assim? Pra vender droga. No fim das contas, o que deu isso daí no fim? Né? Mas assim, daí, por ela ter pedido vista, né? E ela já tinha falado, porque ela era secretária, sentava do meu lado, né? E ela falou assim, eu vou pedir vista, tal, do projeto, não sei o quê. Aí quando entra o projeto em discussão, aí ela lê o projeto, o vereador pede pela ordem, se não me engano, e eu falo para ela, você vai pedir vista? Aí ela vai no microfone e pede. E as pessoas pegaram esse corte, dizendo que eu estava orientando, induzindo ela a pedir vista, entendi. Porque eu era a favor, entendeu? Então, os fake news, né? As pessoas fazem um corte ali, de um trecho, sem levar em contexto. Né? Acho que um corte ele pode tirar muita coisa de contexto mesmo, né? Sim, com certeza. Qual o seu pior caso? Você tem algum caso que alguém pegou um vídeo seu e fez um corte que você, assim, você lembra porque ele é tão ruim de... Lembro daqui do próprio T7. Sério? Que isso? Foi uma vez que eu vim que deu uma entrevista e eu falei sobre a questão que na época eu era presidente da Câmara, né? E a gente teve uma reunião na época, o PL, vários partidos aqui, o próprio Valdemar esteve presente, e eu fui questionado, perguntando se de um novo... Eu falei, tá sendo criado um novo grupo, né? Um grupo de direita na cidade, com vários partidos e tal. Uhum. E aí foi perguntado, o Saldi faz parte do grupo? E eu falei, não. Uhum. Não, porque o MDB não estava na reunião, o MDB não fazia parte. Mas nada poderia impedir de vir fazer parte do grupo, né? Foi isso que eu falei. E aí depois da outra pergunta, ela entra falando que... Pergunta assim, mas dos candidatos possíveis, qual você acha que é o mais à direita? Aí eu falo, meu candidato seria o Capitão Souza. O candidato mais à direita desse grupo, para mim, é o Capitão Souza. E aí foi feito um corte, dizendo assim,
O Saldi não faz parte do grupo e o candidato é o Capitão Souza. O candidato do grupo é o Capitão Souza. Ou seja, tirou totalmente de contexto, né? Foi um corte. Eu lembro porque eu reclamei, no outro dia eu vim aqui e reclamei. Aí eles analisaram o vídeo, realmente viram que estava fora de contexto. E aí eu tive um direito de resposta, né? Numa entrevista que o próprio Capitão Souza estava junto, né? E desse vídeo depois tiraram um outro corte novo. E aí tiraram de contexto. Isso aí faz parte do jogo, infelizmente, né? Mas assim, as fake news existem, as mentiras na internet existem, mas eu sou absolutamente contrário à lei que proíbe as fake news ou que criminaliza fake news, né? Eu sou uma das pessoas que sou vítima disso, mas acho que é a liberdade de expressão das pessoas, até para falar mentira. Então você acha que, né, ator do direito... Tem um monte de gente de fake news falando aí que eu sou nazista, fascista, racista aí. Né? Por causa do negócio do Conselho de Igualdade Racial. Inclusive, eu ia comentar sobre a tua votação. Vamos passar bem rápido que eu quero te perguntar já. Vou abrir os tópicos com isso. Sim. Eu acho que é o assim, mais... Para falar da votação, né? Eu fui o vereador, até recebi a informação agora esses dias, que do Vale do Paraíba eu fui o vereador que mais cresceu em número de votos, né? 285%. Você tinha 889 e agora eu fui reeleito, né, com 2.536 votos. É bastante. Bastante, né? Expressivo. Quase tripliquei o número de votos, né? Foi um dos vereadores que mais cresceu. Na Câmara Municipal de Taubaté, o vereador com maior crescimento, e no Vale do Paraíba, o vereador com maior crescimento do número de votos, né? Que assim, segundo as pessoas que mais acompanham a política, é fato histórico, vamos dizer assim, né? Nunca ninguém cresceu tanto de votos assim de uma eleição para outra. Legal. Bom, vamos abrir os tópicos então. Me fala desse Conselho da Igualdade Racial. Eu tô bem por fora dessa parte. Eu sei que parece que é a segunda vez que você veta, né? Terceira, quarta, Terceira? Qual que é a ideia desse Conselho da Igualdade Então, Racial? assim, o que acontece? Eu até trouxe aqui o projeto, né? Porque muitas vezes as pessoas elas querem falar de algo que elas não leram, né? Eu sou contra, eu sou a favor, mas você leu o projeto, você sabe as entrelinhas, o que está dizendo ali, né? As pessoas não leram. Então, por exemplo, eu trouxe aqui o projeto. E o projeto, por exemplo, deixa eu pegar o zóio aqui, que eu já passei dos 40. Tá certo. Né? E aí, por exemplo, está escrito assim, ó, cria o Conselho de Igualdade Racial. Uma das questões, por exemplo, ele é um conselho deliberativo. O que significa isso? Quando o conselho é deliberativo, ele tem um poder de criar normas, ele por si só. Vamos supor que nós formos um conselho aqui. A gente não é eleito, a gente não é vereador, a gente não tem cargo político, mas a gente se reúne aqui, escreve uma norma e fala, a partir de agora, essa é uma deliberação do conselho. Isso vira peso de lei. As pessoas têm que respeitar aquela deliberação do conselho. Sem passar pela Câmara, sem passar por nada. Mas isso é permitido? É constitucional isso daí ou não? Então. Há controvérsias. Nós aqui fazemos parte de um conselho, ninguém da população nos elegeu. Nós não tivemos voto popular para ter esse poder de fazer uma lei. Entendeu? Só que o conselho dá esse poder para o conselho. E são pessoas que não são eleitas, né? Não tem voto popular. Vamos voltar aqui. O que é democracia? Democracia é o poder do povo. Demo vem de deme povo, povoado. Cracia poder, poder do povo, do povoado. Ou seja, democracia de fato é quando a população vai lá e vota e escolhe as leis. População, o povo votando. Vamos supor lá, se fosse criado esse conselho, o povo teria que ir lá e votar, e não um vereador. Quando a gente está falando do nosso modelo político, democrático, entre aspas, nós somos um poder democrático representativo, ou seja, você escolhe alguém que representa a sua vontade popular, tá? Então, quando o vereador está votando, ele está votando representado por um número de pessoas, né? Essa é a democracia representativa, tá? Agora, um conselho não representa ninguém. Ele foi colocado lá para alguém. Foi colocado lá para alguém, escolhido por alguém, colocado lá, né? E, de repente, ele está fazendo normas e regras para a sociedade. Isso é antidemocrático. E quem colocaria os membros do conselho? E eu vou explicar aqui. Tá bom. Mas só para a gente entender o conceito. Sei. O que é o conselho? O conselho ele foi criado pelos comunistas, lá na Rússia. Tá? É uma ideia comunista de o quê? De usurpação de poder político. Eu não consigo eleger as pessoas, eu não consigo ter o poder político, então eu vou criar conselhos e eu vou governar através dos conselhos. Porque o conselho eu ponho quem eu quiser lá dentro. Não preciso de voto. Entendeu? Tanto que a Dilma, se não me engano, em 2014, ela fez um decreto, depois ela revogou, porque pegou muito mal, que ela transferia o poder para a Casa Civil governar através dos conselhos populares. Os conselhos federais, estaduais e municipais. Ou seja, de vez ele consultar a Câmara Municipal, ele consultaria os conselhos em Taubaté. A Dilma lá em Brasília ia consultar o conselho.
entendeu? Eles iam... Quem faz isso? O Maduro governa através de conselhos populares. O Maduro instituiu, né, o próprio Hugo Chávez na época já, instituiu vários conselhos populares, onde ele governa através dos conselhos, não através das câmaras de vereadores, das câmaras de deputados, ou a própria Assembleia Legislativa ou Federal, entendeu? Então essa é uma linha de pensamento de política de esquerda comunista. Conselho, essa é a finalidade, só para vocês entenderem, né? E aí, por isso que eles criam. Daí você falou, como é que vai compor essas pessoas? E a gente vai vir aqui, ó. Primeiro que ele fala que é um projeto de igualdade racial, mas ele fala, por exemplo, propor a promoção da igualdade racial com ênfase na população negra. Ué, vai ser igualdade racial, por que tem que ter ênfase na população negra? Por que o branco, o índio, o amarelo não pode ter ênfase também? Né? Por que tem que ser concentrado na população negra? Então não está falando mais de igualdade. Se você está dando uma notoriedade para uma raça, já deixou de ser igualdade, né? Daí depois ele vem, por exemplo, aqui, ó, composição. Vamos lá. Tá aqui, ó, composição e funcionamento. O Conselho Municipal será formado por 7 membros do Conselho titular com representação do Poder Executivo, designado pelo prefeito. Então o prefeito vai pegar pessoas do governo, da prefeitura, e vai indicar 7 pessoas. Tá? Certo. E 7 conselheiros titulares da representatividade da sociedade civil. Então 7 pessoas vai vir da sociedade civil para fazer parte. Então são 14 pessoas. Certo? 7 do governo, 7 da sociedade. Aí vamos lá. Mas os 7 da sociedade civil, eles viriam... Vamos entrar como? Tá, isso bem seguido. vai piorando cada vez mais. Entendi, vamos lá. Parágrafo 2º. A composição do quadro de membros integrantes do Cumprir, que é o conselho, seja da classe titular ou suplente, observará a representatividade obrigatória de no mínimo 5 pessoas negras ou pardas. Ou seja, e essa interpretação ela é dúbia. Por quê? Esses 7 indicados pelo governo, 5 terão que ser negros. Dos 7 conselheiros da sociedade civil, 5 terão que ser negros. Então dos 14, 10 pessoas deverão ser negras e apenas 4 de outras etnias, outras raças. Dos 14, 10 são negros e 4 vai ser um branco, um índio, sei lá, um japonês, um amarelo, sei lá, como se define, tá? Então já não tem igualdade. Tem igualdade? Não tem igualdade, certo? Aí ele continua. Aí vai vir. Quem pode fazer parte desses 7 da sociedade civil? Os membros que tratam o inciso 2º do caput, que é a sociedade civil, designado pelo prefeito municipal, dentre os indicados pela entidade, ou seja, a entidade que vai escolher qual membro da sua entidade que vai fazer parte, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, ou seja, você tem que ter uma associação, um grupo, formado por um CNPJ, para que você possa fazer parte desse conselho. Mas aí que vem a pegada. Que reconhecidamente tem atuação em pautas de defesa à integração racial e o combate ao racismo. Ou seja, só pode fazer parte desses membros entidades que têm um CNPJ, uma ONG, alguma coisa, que tenha definitivamente a função de defesa do quê? Da integração racial e o combate ao racismo. Ou seja, somente movimentos negros. Porque vamos supor que se a gente formasse agora uma associação aqui de brancos, vamos dizer assim. Sim. A gente já tem a esquerda dizendo que não existe o racismo reverso, né? Ou seja, você fazer uma discriminação contra uma pessoa só porque ela é branca, isso não é considerado racismo. Eles falam, não é racismo, racismo é só contra o negro. Ou seja, nós se formarmos uma sociedade que um grupo de pessoas brancas, como nós não temos essa prerrogativa de combate ao racismo, a gente não pode fazer parte. Ou seja, quais são os grupos que poderão fazer parte do Conselho de Igualdade Racial? Somente os movimentos negros. Somente os grupos da cidade de movimentos negros que poderão fazer parte desse Conselho de Igualdade Racial. Daí quem iria garantir, iria escolher quais grupos? Quem que vai escolher? O prefeito. Tá? Mas assim, ó. Sendo o número de indicados superiores ao de vagas, as entidades serão convidadas a reunir e tentativa de solução consensuada. Vamos supor, nós temos 7 vagas, não temos? Vamos supor que tivesse ali 10 grupos. Tá? Nós temos 10 grupos e esses 10 grupos, somente 7 vagas. Que esses grupos vão ter que se reunir de forma consensual, dizer quais deles poderão fazer parte. Ou seja, se a maioria dos grupos são de grupos de movimentos negros, você acha que um grupo
de brancos, de, sei lá, de índios ou de japoneses, por exemplo, sei lá, coreanos e por aí vai, eles vão ser escolhidos? Se eles são minoria, eles vão ficar de fora. Então, na sua visão, o projeto de... Como é que é o nome mesmo? Igualdade racial. Igualdade racial, ele já é um projeto de desigualdade racial. Desigualdade racial. Saquei. É isso que eu tô falando sempre. É um projeto que ele trata de desigualdade racial. Por quê? Porque todas as premissas dentro dele sempre levam em vantagem que o negro, o negro, o negro, o negro. Ninguém que é racista, cara, ninguém é contra negro. Mas se é um projeto de igualdade racial, tem que ter número de vagas iguais para cada uma das raças. Uhum. Certo? Já que se as pessoas dizem que existe raça, para mim só existe uma, que é a raça humana. Ponto. Branco, amarelo, azul, verde, para mim tudo é uma raça só, humana. Né? Agora, se eles querem fazer um grupo que só tenha negros, então cria o Conselho do Negro. Pronto, em Taubaté. Mas não faça um conselho chamado de igualdade racial, mas aonde as suas premissas dentro do projeto de lei só permita que negros participem. E onde que você está vetando? Em comissão? Na comissão? Não, eu já entrei, eu já barrei apresentando emendas. Ah, tá. Né? Por exemplo, uma das minhas emendas, vê se tem lógica, vê se é boa ou não, se você concorda. Então Tá? vamos lá. Vamos lá, por exemplo, para resolver esse problema aqui do número de vagas. Certo. A composição dos membros do cumprir do conselho, tendo titular quanto suplentes, deverá refletir devidamente a densidade étnica e racial da população taubatiana, conforme os dados demográficos referentes fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esta composição deverá ser revisada a cada censo realizado pelo IBGE, a fim de garantir a representatividade equitativa das diferentes etnias presentes no município. Ou seja, você pega os dados do IBGE, quantos negros tem, quantos brancos, quantos pardos, quantos índios, quantos asiáticos. Tem essa população aqui no IBGE? Então esse será o número de cadeiras referentes à porcentagem. Se amanhã os dados do IBGE mudar, a gente muda o número de cadeiras. Esse projeto meu, por exemplo, foi rejeitado. Essa emenda minha foi rejeitada. A vereadora Thalita Cadeirante deu parecer contrário. Nessa minha emenda, derrubou a minha emenda. Ou seja, ela não quer que essa minha emenda vá para plenário para que os vereadores possam debater essa emenda. Ué, se é um projeto de igualdade racial, essa minha emenda não traz mais igualdade? Na representatividade étnica da população taubatiana? A população taubatiana é formada por essa divisão étnica. Ok? Então isso aqui é o número de cadeiras. Mas eles não querem. Por quê? Porque a maioria da população taubatiana é branca. O IBGE aponta que apenas 5% da população taubatiana é negra. 20% é parda, 40 e pouco, quase 50 e poucos por cento são brancos, aí tem lá asiático, índio quase não chega a 1%. Censo de qual ano? De 2022 agora, o último censo. Também da É o mais população atual, de 22, é o mais atual, entendeu? Ou seja, eu usei com base esse censo, mas eles não querem, porque não é vantajoso para eles, porque eles querem um conselho de maioria de negros, entendeu? Ninguém aqui é contra negro, mas gente, não é um projeto de igualdade racial. Mas você, Alberto Barreto, você é contra... Conselhos, de princípio. Eu ia perguntar exatamente isso. Se você é contra o conselho no geral também Qualquer ou tipo você de- tá qualquer contra conselho, tudo? Qualquer conselho. Qualquer conselho. Eu sou contra. Agora, esse aqui especificamente, eu estou falando tecnicamente dos apontamentos. Sei. Se querem aprovar esse conselho, mude as regras. Coloque realmente igualdade. Se tiver realmente igualdade, tudo bem. Eu vou votar contra de qualquer jeito. Mas que o plenário, pelo menos, tenha a possibilidade de votar um projeto que realmente trate de igualdade racial. E não um projeto exclusivamente para negros, fingindo ser de igualdade. Que o projeto seja honesto, então. Exatamente, que as pessoas não mintam. Né? Mas nem todos os conselhos têm esse poder de norma, certo ou não? Nem todos. Tem outros conselhos aqui na cidade que... Por exemplo, assim, ó, olha aqui para você ver. O presidente e o vice-presidente do conselho serão eleitos pelos seus membros. Se a maioria dos membros vai ser negro, consequentemente, nunca um branco vai ser presidente do conselho de igualdade racial. Nunca um japonês vai poder ser, né, um amarelo, vamos dizer assim, né, porque as pessoas costumam dizer que japonês é amarelo, vamos colocar aqui. Eu não considero, mas a população fala aí, né, no jargão popular, né? Ele vai poder ser um presidente amanhã? Qual a chance? Mínima, entendeu? E aí ele fala assim, poderão ser convidados a participar das reuniões do conselho a juízo do presidente, personalidades e representantes de órgãos e entidades públicas, por exemplo, vereadores, deputados e por aí vai, públicas e privados, vinculados à mobilização e o desenvolvimento da consciência
de combate a todas as formas de discriminação e defesa dos direitos humanos. Por exemplo, você acha que o vereador Alberto Barreto seria chamado para participar de uma reunião dessa? Na Não, visão deles, na visão deles, é não. difícil. Difícil. Você acha que, por exemplo, um Luiz Felipe Orleans de Bragança, um deputado que é da família real, que eles dizem que a família real é escravagista, nunca foi, mas é o que eles dizem, é a visão deles. Seria convidado para participar? Não, porque eles acham que essa é uma pessoa que não promove a desigualdade racial e por aí vai. Ou seja, seriam somente pessoas que defendem a pauta deles que poderiam ser convidados para participar do negócio desse. Nunca alguém contrário. Nunca vai ouvir uma opinião contrária, só vai ouvir sempre opinião a favor. Né? Então não é um lugar democrático, não é um lugar de debate democrático, né? Onde permite apenas uma visão. Agora, outra aqui. Os membros do conselho poderão perder seu mandato. Quando que um membro pode perder o mandato? Aí vem lá uma prerrogativa. Prática de ato incompatível com a função do conselho. Qual a função do conselho? Promover o quê? Igualdade A racial. igualdade racial. Aham. Sempre com foco no quê? No negro, certo? Por decisão da maioria absoluta dos seus membros. Vamos supor que um membro, mesmo que ele seja negro, ele é negro, e ele fala assim, eu sou contra a cota racial. Ser contra... Aí eles falam assim, peraí, quem é contra a cota racial é contra... A igualdade. É incompatível com a finalidade do conselho. Então você pode perder o mandato. Os caras podem juntar a maioria e caçar o seu mandato de conselheiro. Uhum. Entendeu? Não? Deixa eu só bater uma dúvida aqui, Fica à na vontade. parte da composição, que você tinha falado dos membros. Não poderia ser 5 para 14? Poderia. Somando os Então, dois? mas aí tá dúbio, né? Mas o É, texto não tá tá explicando aqui, Sim. você tinha citado 5 dos dois, né? Eu achei que faltou os Isso. 5 dos 14 também. Isso. Então, mas não tá claro. Aham, Entendeu? tá, Entendeu que a agora sim. interpretação tá dúbia? Né? Não Faz tá sentido. claro o texto, né? Mas tem maioria para aprovar isso? Esse... Porque, assim, ó, não tô aqui falando mal dos vereadores, tá? Sei. Muitas vezes os vereadores não vão se atentar a ler o texto dessa forma que eu tô lendo, porque eu tô sendo de forma bem crítica, né? Sim. É a minha característica, tá? Mas muitos vereadores não vão querer votar contra, sabe por quê? Por mais que ele pessoalmente pode ser contra, porque senão ele vai ser chamado de racista. Se esse projeto não for aprovado na Câmara, você não acha que as pessoas vão sair chamando todo mundo que votou contra de racista? Concorda comigo, não? Então o cara com medo de ser chamado de racista, eu não tenho esse medo, né? Então, por isso que eu me posiciono. Mas muitos falam, puta, eu não vou comprar essa briga, não, bota esse negócio aí, porque vão chamar eu de racista, eu não sou, entendeu? Então o cara com medo da opinião pública nesse sentido, ele passa... Mas não seria algo passageiro? Tipo, tá, tudo bem, tem todo momento, igual a questão da insalubridade que a gente já vai tocar nesse assunto. Sim, vamos falar disso. Mas, o senhor não acha que, tipo, passou um tempo, ninguém lembra mais? Não, porque o conselho vai continuar agindo, trabalhando. Não, ninguém lembra Não, mais, lembra mais das se críticas. votar é isso. contra, aí ele nunca for aprovado. Sim, concordo. Mas o vereador, no momento, ele tem medo. Eu não esquento sabendo com isso aí. Pode, ame ou me odeie, não tô nem aí. Fale bem, fale mal. Fale de mim. Eu sou fiel aos meus princípios. Tá certo. Aí ele vem aqui, o 8º, tá? Uhum. O cumprir formalizará as deliberações por meio de resoluções. Uhum. Que deliberar é aquilo que eu falei para vocês, eles criam normas, Que... delibera, faz uma resolução que serão publicadas no Diário Oficial do Município em outro espaço institucional, ainda que virtual, utilizado para a divulgação dos atos públicos e oficiais do município. Ou seja, então que ele tem o poder deliberativo, ele faz uma norma, cria lá uma resolução e vamos supor aqui, ele faz uma resolução que todo podcast feito na cidade de Taubaté terá que ter no mínimo 30% dos seus Ganhos? não dos seus ganhos, mas dos Seus seus membros. convidados, membros da comunidade negra. Ou seja, você vai ter que ficar procurando um convidado negro aí a cada... No final eu não vou chamar nem a gente de Taubaté. Você vai ter pouca gente, porque se a população taubatiana, como eu acabei de falar, Na que sua 5%. lógica, sim. Não, na minha lógica, o IBGE tá falando que é 5%. Tá, sim, né? O IBGE fala que é 5%. Você tá entendendo? Vamos supor que o cara sim. cria uma norma dessa. E virou regra. Você vai ser obrigado a convidar. Ou que os entrevistados, ou os entrevistadores, por exemplo, deverão ter compor no mínimo 50% de negro. Um dos seis aqui vai ter que tomar um pedala. Tira 2 a 1 aí. Cada dia é um que apresenta, mas um negro vai ter que estar presente sempre. Vamos supor que o cara cria uma regra dessa. Você tá entendendo? Como que é complicado um negócio desse? Não? Mas sobre a constitucionalidade, mesmo tendo esse valor de norma, É ridículo.
Assim, dificilmente, tá? Mas assim, ó, agora para você ver uma questão aqui. Aí, mas envolve outra coisa mais importante. Ah, Dinheiro. dinheiro? Ah, é. Ah, nunca é. Não, tudo que é público tem Não- dinheiro. Não é só para fazer parte. Aí Ah. vamos lá. Fica criado o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Então vai ser criado um fundo para onde vai vir dinheiro para que as pessoas possam, através desse fundo, fazer ações e movimentos sobre a pauta da desigualdade racial. Mas a desigualdade sempre com foco no negro. Não vai ter foco no japonês, no indígena, não vai ter foco nesses aí. Vai ter foco sempre no negro, como a gente viu lá escrito na norma. Aí ele fala aqui, ó, o fundo municipal será constituído por doações orçamentárias do próprio recurso da prefeitura Sim. ou através de emendas parlamentares. Vereadores, deputados podem mandar dinheiro para o fundo. Doações de entidades nacionais, internacionais, governamentais ou não governamentais. Bom, vocês aqui são bem esclarecidos aí em relação a isso. Nós temos as fundações Open Society, do George Soros. Pode mandar dinheiro para o fundo de Taubaté para promover pautas nessa causa, entendeu? De racismo, dizendo que é racismo, tudo é racismo para eles e por aí vai. Né? A gente tem a Fundação Ford, que também gosta de promover, Rockefeller, todas essas fundações. Os Estados Unidos não acabou de denunciar lá o Trump, o SID, o SID que pegava dinheiro do governo e financiava essas ONGs de esquerda no mundo inteiro. Ou seja, também poderia estar recebendo dinheiro de organizações internacionais, né, e não governamentais no Fundo Municipal de Taubaté para promover essas pautas. Sim. Né? Certo? Então tá aqui, ó. O recurso do fundo será gerido pela secretaria, tá? A execução do plano de projetos específicos, tal. Aí ele vem, só que ele vem aqui no finalzinho, assim, ó. Ele vai ter um regimento interno, tá? Quem vai fazer o regimento interno? Os membros do conselho. Certo. Eles vão fazer o regimento interno deles. Qual é o regimento? Ninguém sabe ainda. O regimento interno poderá prever limites mínimos para que essas movimentações dependam de prévia aprovação pelo plenário do cumprir. Ou seja, até esse limite mínimo aqui, vocês podem gastar o dinheiro aí sem passar, né? Olha lá. E deverá estabelecer prazo para prestação de contas, quais serão submetidas necessariamente à análise ulterior pela Secretaria de Justiça e Cidadania. Né? Ou seja, então eles podem definir, ó, até esse valor aqui, a gente pode gastar o dinheiro aqui, a gente mesmo decide, e depois a gente presta conta lá para a secretaria que vai fazer a análise. Cara, mas é desse bem gasto. contraintuitivo, né? Tipo, alguém pode literalmente definir um limite muito alto ao que tem, nunca vão ter que declarar esse. Nunca vão ter que passar pela análise da secretaria e vão gastar quando quiser. Entendeu? Porque a gente não sabe qual é a regra, porque o regimento interno não foi criado ainda, só vai ser criado depois da criação do conselho. Agora vem o pior de todos, sabe o que acontece? Não, o que eu acabei de dizer. Vamos lá no artigo 1º de novo da lei. O conselho fica vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania. Essa secretaria não existe no município de Taubaté. Então, O conselho vai ficar vinculado a uma secretaria que não existe. ou teoricamente criariam mais uma secretaria. Não, mas hoje ela não existe. Ela existia no governo Saud. Quando a justiça derrubou a reforma administrativa do Saud, essa secretaria caiu, não existe mais, e quando o Saud mandou uma nova reforma administrativa para a Câmara, já mandou sem essa secretaria. Ou seja, na Prefeitura de Taubaté não existe secretaria de Justiça e Cidadania. Então como que você vai criar um conselho vinculado a uma secretaria que não existe? Então, Você quer dizer que é desatualizado? Sim, o projeto totalmente desatualizado. Eles estão votando o primeiro projeto que ainda cita ela, mas Que cita uma mesmo secretaria que não existe. não existindo mais, já tendo um novo projeto, não colocam ele É. pra votar. Não, e outra, Mas- a Justiça acabou de derrubar essa reforma administrativa do Saud novamente, e agora o Sérgio Vitor vai ter que criar uma nova estrutura administrativa. Sei, certo? Uma nova fiquei sabendo reforma, dessa. com novas secretarias. E não é a intenção do Sérgio criar uma Secretaria de Justiça e Cidadania. Pelo contrário, a intenção é Tem o menos secretaria menos possível. secretaria possível. Característica do Partido Novo, né? Mas eu Você tá entendo. entendendo? Tem que poupar gasto. Entendeu? E aí, isso aqui. Agora, e aí tem uma outra questão que lá no finalzinho que eu esqueci de ler para vocês. Você tá falando de poupar gasto? Poupar gasto? Já Aqui, ó. chegou a parte da torada. Disposições gerais e transitórias. O Poder Executivo Municipal garantirá a estrutura física e os recursos materiais, humanos, financeiros para adequação e funcionamento do Conselho.
observando-se as disposições contidas na lei orçamentária vigente e dotações a serem destinadas. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento ou suplementares se necessário. Ou seja, vai gerar o gasto para criar o conselho, porque tem que criar a estrutura para o conselho. E aí o município mesmo vai O pro município vai conselho, bancar. É Ou isso seja, aqui. nada intuitivo para poupar gasto. Bom, como cara de direita e conservador, contrário às pautas comunistas, que é o conselho, eu sou contra. O projeto, do jeito que está escrito na minha forma, está totalmente errado. E se a gente for pensar dentro do princípio do liberal, né, que é a contenção de gastos, nós temos mais um motivo para que vai votar contra. Interessante. Acho que ninguém tinha falado tão mais profundamente sobre esse projeto aqui, né? Não, eu gostei de nenhum saber, podcast. porque eu também sou muito... Eu tava ausente já a situação, né? Eu não sabia sobre... Dá pra vocês aí, ó, vocês leem estudar. Legal. Não, vou querer analisar isso aqui, vai servir de repertório. Depois a gente escreve uma matéria lá, se compartilha. Só um adendo. Fala. Ao que eu entendi, esse conselho serve, querendo ou não, para um método de inclusão aos negros, correto? Entre aspas, né? O que você quer dizer com entre aspas? Que não, digo a teoria ou a intuição. A teoria sim, É, é que a ele tá teoria, falando sim. que não pode provar que isso vai realmente acontecer. Isso, Acho que é Não tô isso. falando que vai ou não. Teoricamente, sim. Teoricamente sim. Você tem alguma, como pode dizer, como você acredita que A inclusão vai se dar. esse objetivo do conselho pode ser feito? Já que, segundo você, não está Da forma como feito tá. de uma maneira errada, Sim. qual seria a maneira correta, então, Então, uma maneira melhor? Se você está falando de um projeto de igualdade racial, a gente tem que ter vagas iguais para o número de raças. Vamos supor que tenha 5 raças, tá? Então nós vamos ter que ter 10 vagas, 2 vagas para cada raça. Pronto, isso é igualdade racial. Dois brancos, E aí, dois se você pretos, fizer uma né? eleição para presidente, tá todo mundo em pé de igualdade. Não é assim não. Para conquistar o voto e ser eleito presidente daquele conselho. Concorda ou não? Tá. Agora, se você tem a maioria de negros, é óbvio que os negros terão mais votos. Eles sempre estarão no poder. Né? Por isso que eu falo que, né, isso aqui não é de igualdade racial, é de supremacia racial. Uma raça terá superioridade sobre as demais. Teve até eu tava falando na rádio esses dias, o cara me deu um exemplo que eu achei legal pra caramba, que as pessoas talvez entendam melhor. Vamos fazer que a gente fosse fazer um conselho do futebol, do estado de São Paulo, certo? Aí você fala na lei e fala assim, terão 10 vagas. 5 vagas serão do Corinthians. Uma pro São Paulo, uma pro Palmeiras, uma pro Santos e uma pro Portuguesa. É igualdade, não? Entendi. Ou o Corinthians será mais força, mais poder dentro desse conselho de futebol? Porque eu destinei 5 vagas pro Corinthians. Entendi. Não tem lógica, você tá entendendo? Não. Então nós temos que ter vagas iguais. Agora, aí é outra questão. Você está falando de fazer inclusão do negro, por exemplo. Isso aí a gente tem outras formas de fazer. Mas, por exemplo, eu sou a favor de cota social e não racial. Porque existe... Dinheiro? Não, cota. Não, eu digo a cota social ser do... Não, qual seria de- É vaga. Não, cota de vaga. Vaga. Por exemplo, vaga em concurso não. Vaga em universidade. Sim, mas tipo, a Não cota tem- social seria Baseado definida em renda. Pela isso. renda. Porque você tem pobre branco e pobre preto, pô. Não tem? Pobre japonês, tem pobre de tudo quanto é jeito. Ainda que... E a pessoa, por ser pobre, estuda na escola pública e a má qualidade da escola pública que não deixa ele ter acesso à universidade. Certo? Certo. Entendeu? Agora, um negro que é rico estuda em uma escola particular, ele não tem acesso à universidade da mesma forma que o branco que estuda na escola particular igual, junto com ele? Ele tem, entendeu? Então, ou seja, a cota tem que ser social e não racial, Uhum. tá? É isso que eu defendo, né? Se baseia na renda da pessoa, eu acho mais justo, porque a gente tem bastante desigualdade no Brasil. Tem. Então eu acho bem mais Mas, justo. mas se você for na favela, você vai encontrar pobre, favelado lá, negro, branco, tudo quanto é jeito. Né? Vai ter que ter um tribunal inquisitor aí Não, pra mas isso dizer... já existe, né? Existe que é pior, entendeu? Primeiro que as pessoas, né, dizem assim, você pode ser o que você quiser, né? Você pode ser trans negro se você quiser, não é assim? Eu sou branco, mas se sinto negro, né? Mas pra cota não serve. Se você for lá declarar negro, você pode se declarar negro, mas se for pra cota não serve. O cara vai ter que ir lá ver a cor da sua pele, o tom da sua pele, o seu cabelo, o tamanho do seu nariz. Olha que absurdo, cara. Entendeu? Né? Então... É Ó, totalmente o André aqui, subjetivo, ó, meu né? assessor tem direito a cota, hein, ó. O pai dele é negro, a mãe dele é branca, mas ele, olha lá, ele tem direito a cota aqui, né? Entendi.
Bom, vamos falar da insalubridade? Vamos falar de... Se eu interromper, vamos falar de Sérgio no geral, depois a gente... Sérgio. Vamos lá. O que vocês querem falar? Bom, já que você deu a ideia, fala Já aí. que eu puxei bem geralzão assim, como é que você tá julgando aí? Já temos aí 3 meses de governo, é isso? Sim. Então, vamos fazer 3 meses de governo. Como é que você tá Cara, achando? eu acho que assim, eu como líder do governo, do Sérgio, assim, a gente tem... Eu sou um cara que eu não fujo do debate, né? Nós temos pontos positivos e pontos negativos, né? Mas é um governo novo, o Sérgio está começando agora, está aprendendo também a fazer política, né? Eu acho que ele demorou para sentar e ouvir a Câmara de Vereadores, os vereadores, tentou tomar decisões ali só... Porque assim, quando você começa o governo, no primeiro mês a Câmara está fechada. Então é um lua de mel, né? É só o prefeito governando, não tem a Câmara pautando nada, né? Então aquele primeiro mês ali você vai tomando as decisões e tal, parece que vai ser sempre assim, não vai? Eu tô falando desde o começo, olha, na hora que a Câmara começar, o negócio vai mudar, né? Mudou mesmo. E mudou, assim, Mudou porque pra caramba. mudou bastante, né? E assim, então eu tô falando bastante sobre isso aí, né? E falando, pô, preciso ouvir os vereadores, tal, não sei o quê. A primeira questão foi a questão do decreto, né? Porque fez um decreto sem conversar com os vereadores, com a base, principalmente. Você enxerga erro do prefeito? Enxergo esse erro, e ele também já enxergou isso, né? Porque, tipo assim, deveria ter... Quando eu fui conversar, quando eu fiquei sabendo do problema da insalubridade, eu cheguei e falei, precisamos discutir isso. Precisamos levar esse discurso, esse debate, né? O que é levar o debate? É vir aqui falar sobre isso, é ir na rádio, em vários lugares, começar a debater o assunto. Levar o assunto para a Você sociedade. acha que foi feito às Pra avessas, assim? depois fazer o decreto, certo? Então eu conversei com eles. E logo depois disso, eu estou na sessão da Câmara, sai a nota da Prefeitura falando, o Tribunal de Contas apontou irregularidade aqui, o prefeito vai fazer um decreto modificando a insalubridade. Ponto. Aí já virou um furdúncio aqui dali, e logo depois ele faz o decreto. O prefeito estava correto, o decreto dele não está errado. Tá bom? Quero que deixe entender isso aí. Mas se ele tivesse conversado com os vereadores sabem sentir a dor do servidor. O servidor vai no vereador conversar. E a gente poderia ter orientado ele a já ter escrevido do primeiro decreto da forma que foi escrito agora o segundo, entendeu? Com prazo, O que muda do primeiro para o segundo, se você puder Primeiro é o exemplificar? seguinte, assim, ele diz que durante 4 meses, né, o decreto só entra em vigor daqui 4 meses, tá? Ou seja, durante esse período, nada na remuneração do servidor vai mudar. Primeiro, vai contratar uma empresa que vai vir fazer os laudos individual de cada servidor que tem direito à insalubridade, Entendi. certo? Outra questão que ele coloca ali, né, que vai ser formado uma comissão pelos servidores para acompanhar isso, né? Então, ou seja, dando transparência, mais transparência para o servidor, tudo mais. Ou seja, se ele tivesse feito isso já do começo, talvez não tivesse dado tanto barulho, entendeu? Certo? E é óbvio assim, gente, a oposição, ela tá aqui só esperando uma falha do prefeito para pegar aquele errinho desse tamanho e transformar num errão desse tamanho, né? E a gente já previa isso. E aí quando veio a oposição, tá tirando o salário do servidor, tá reduzindo o salário, que absurdo, tirando direitos do trabalhador e tal. E não tem nenhum direito sendo retirado, né? Mas a oposição aproveitou isso e fez a movimentação de um decreto legislativo que revogaria o decreto do prefeito. Nessa questão de oposição, parece que agora tem uma oposição, né? No Saúde meio que eram uns perdidos e tal, que fazia oposição, eu acho. Sim. Agora tem uma oposição mais O certeira. Saúde também tinha uma oposição ali mais... É que a única que demonstrava a cara era a Thalita. Agora parece que a Câmara inteira tá sabendo ser oposição ao prefeito. Não, o Pirulito também era oposição, fazia oposição forte. O vereador Diego Fonseca também fazia oposição forte ao governo Saúde, né? O vereador Vivi também. Então você tinha ali uma oposição. Mas ele tinha uma base mais sólida. Vamos dizer assim. A diferença entre o Saúde e o Sérgio é que o Saúde tinha uma base mais sólida, né? Os motivos por que ele tinha essa base mais sólida são outra conversa. Mas essa questão Eu entendo a dor do servidor. Ele tá falando assim, de um dia pro outro, putz, saiu R$300 do meu salário, R$500 do meu salário, R$1.000 do meu salário. Pô, faz diferença. Hoje em dia, com o preço que tá as coisas, né? Graças aí quem fez o L e votou no Lula, né? A bandeja de ovo de 30 ovos tá R$30.
E Café na é época, 30 reais também. na época, o 30 reais meio quilo, né? Meio quilo. Né? O azeite, 50, 60 pau aí, meio litro de azeite. Né? Ou seja, eu lembro que na época do Bolsonaro a gente dizia o carro do ovo, né? 30 ovos por apenas 10 reais. Hoje tá 30 pau, 30 ovos. Nunca mais vi o carro do ovo falando isso, né? Que conversa interessante. Mas quem que vai se anunciando 30 ovos por 30 Tem reais? a gasolina Não, também agora, é, 6 reais. entendeu? Bagunça. Então, assim, mas o que acontece, cara? Assim, a legislação, ela não... E aí, ó, se você quiser, eu tenho documento pra caramba aqui pra falar sobre isso. Na primeira vez você veio com o celular, dessa vez você veio com a tropa aqui do papel. Tropa, tá? Aqui, por exemplo, ó, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse aqui é de 2023. Né? Isso aqui é o Tribunal de Contas que analisou as contas da prefeitura e ele aponta aqui, por exemplo, pra gente, aqui ó, que foi pago insalubridade de forma irregular no montante total de 45 milhões de reais em 2023. E aqueles 27 milhões era do quê? Ah, no primeiro semestre? De 2024, Ah, tá. do segundo semestre de 2024. Ah, tá. Segundo semestre não, segundo quadrimestre, tá? Tá aqui ó. Neste decreto foi concedido adicionais de insalubridade percentual de 40% de sua remuneração de forma generalizada. Então o Tribunal de Contas está apontando o decreto do Saúde estava errado, ou seja, o Sérgio precisava fazer um novo decreto para regulamentar o que estava errado. Sei. Revogar o decreto do Saúde estava errado, certo? E ele aponta lá, e ele fala lá, ó, em 2023 o montante de 45 milhões pagos em insalubridade. Quantos dessas insalubridades são irregulares? Precisa ser verificado, entendeu? Então já estava aqui o apontamento. Aí você pega o Tribunal de Contas de 2024, que daí é o que você falou, tá? Ele está fazendo aqui de novo o mesmo apontamento. Inclusive, enquanto você vai procurando isso, eu queria Aqui, ó. perguntar O Tribunal de Contas faz vários apontamentos. Vocês têm que regularizar todos, teoricamente, mas você escolhe a ordem que você vai fazendo? Não, vamos lá. Vamos por partes, que só para me concluir isso aqui, eu já respondo Certo, essa certo. questão sua. Aí ele fala insalubridade também, novamente aqui, ó, falando de forma generalizada, porque o Saúde não tinha corrigido em 2024 o decreto dele, né? Permaneceu. 2023 apontou o erro e o Saúde não corrigiu. 2024 ele apontou de novo porque o Saúde não corrigiu. E aí ele fala aqui, né? Que aí um montante de 27 milhões até o segundo quadrimestre, tá? Mas existe uma outra questão, que é um problema enorme, que nós estamos aqui com gasto com o servidor ultrapassando o limite. Ele aponta aqui, ó, né, é despesa pessoal. Aí ele fala, ó, foi emitido alerta por 2 vezes quanto à superação dos 90% específico do limite da lei. Né? Olha lá, tendo em vista que o percentual apurado acima ultrapassou aquele previsto na Constituição. Tá? E ele fala aqui, ó, resultado obtido é de 95,78. Ou seja, o máximo era 90, nós já estamos em 95. Né? Ou seja, o gasto com a folha ultrapassou os limites, ou seja, tem que começar a reduzir esses gastos. Então, esses são um dos apontamentos, tá, do Tribunal de Contas. Né? Agora, qual que é a principal questão do servidor? Não é se, tipo assim, eu tenho direito à insalubridade de 40%. O técnico for lá, no seu local de trabalho, ele vai ver e vai falar, realmente você tem direito a 40%. Pronto. Agora, 40% sobre qual valor? Essa é a principal questão. Porque o que o Saúde fazia antes, no governo Saúde? Você pegava o salário do servidor, base, e em cima desse salário, a cada ano, o servidor tem direito a 2%, que é chamado de anuênio. Então, um servidor que tem 10 anos, ele tem 20% em cima do salário base. Se ele tem 20 anos, ele tem 40% em cima do salário base. Tá? O que estava acontecendo? Você pegava o salário base, somava-se ao salário, aos anuênios, formava um montante. Em cima desse montante, se você calculava os 40%. O que a lei proíbe. A Constituição Federal proíbe você pagar benefício sobre benefício. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o salário base e calcular 40% sobre o salário base, não sobre o salário base mais os anuênios. E é exatamente isso que o Sérgio coloca, então, na norma. Ó, vai se pagar a insalubridade sobre o salário base, conforme a legislação. E não é só a legislação federal que diz isso. A própria lei municipal, o Estatuto do Servidor, também fala a mesma coisa. Né? Mas ninguém levou isso em consideração até hoje. Né? Tanto que eu tenho aqui o trecho da lei, isso aqui as pessoas questionam, né? Mas o maior parecer nesse processo aqui é o meu. Né? O meu parecer aqui, ele cita essas questões. O meu parecer tem 24 páginas. Ia ser legal se a gente pudesse...
arquivo pra vocês Ah, depois. Manda assim que eu. Tá? A gente pode Mas assim, estar escrevendo também mais Bastante redação. coisa. Não, tem bastante coisa. vocês vão estudar pra caramba aqui, bicho. Tem coisa pra caramba pra estudar. Mas assim, o que acontece? A gente. Não, isso aqui não apareceu, não. Isso aqui foi questionamento. Mas assim, o que acontece? A gente tem aqui uma questão que eu posso explicar pra vocês. Vamos lá, para ser mais rápido, né? O Estatuto do Servidor ele diz o seguinte: o que é vencimento? Vencimento é o salário do cargo que o cara prestou o concurso. Então, você prestou concurso para dentista, tem um salário base. Você Sim. prestou um concurso para auxiliar técnico, você para mecânico, para pedreiro, entendeu? Você tem um salário base, tá? Isso é salário base, tá? Aí ele vem falar o que é remuneração. Então, isso é vencimento. O que é remuneração? Está escrito lá. Remuneração é o vencimento mais demais vantagens. Ou seja, o anuênio não é uma vantagem? Então é remuneração. Remuneração é o salário base mais as vantagens, tá? Quando você vai lá na lei, quando ela fala de insalubridade, ela fala: o servidor terá direito à insalubridade percentual sobre o salário, os vencimentos do cargo. Não é a remuneração. Se a lei tivesse escrito remuneração, aí você poderia somar o salário mais os anuênios e pagar, certo? Certo. Poderia, mas a lei não permite isso. Por quê? Porque a Constituição Federal fala que você não pode somar benefício sobre benefício para pagar outro benefício. E aí nós temos 2 pareceres dos procuradores da própria prefeitura. 2 procuradores da própria prefeitura, são servidores públicos, né? Advogados da prefeitura. E ele fala lá, foi questionado a procuradoria, e ele fala, artigo 186, os servidores que tratam com habitualidade em locais, trabalham, né, em habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, faz jus adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Não é sobre a remuneração, sobre o vencimento. A ser regulamentado por decreto. Ponto. Portanto, olha lá, a base de cálculo dos adicionais é o vencimento do cargo efetivo, entendido como vencimento a base, tendo em vista que a expressão vencimentos, com S, se refere à somatória dos valores percebidos pelo servidor. A lei fala vencimento, né? Então, o vencimento do cargo. Aí tem um outro parecer que ele vai mais adiante, porque daí ele analisa a Constituição. Certo. Ele fala aqui, ó. Diante da matéria trazida em lume, mostra-se fundamental reportarmos ainda a vedação do efeito em cascata, ou chamado repicão, no que tange aos vencimentos dos servidores públicos previsto no inciso 14 do artigo 37 da nossa Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal que não permite o efeito em cascata. Aí ele fala aqui, ó, artigo 37 da Administração Pública, qual é o inciso? Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimo ulteriores. Ou seja, a Constituição, ela veda que você some um benefício, um outro benefício e aplique um benefício sobre eles. Seria como um juro composto, entendeu? Tá. E aí ele fala aqui, por exemplo, ó, a doutrina reconhece a interpretação do texto constitucional, foi afastada a possibilidade da ocorrência de efeito em cascata, pelo qual determinada vantagem poderia ser calculada levando em conta para a formação de base de cálculo do valor de outras vantagens anteriormente concedidas, independente do seu título ou fundamento. A nova regra introduzida pela emenda constitucional número 19 veio a vedar qualquer vantagem integre vencimentos básicos do cargo para fins de incidência em outra vantagem. Ou seja, o anuênio, você tem o salário base, o anuênio não pode incidir sobre ele para em cima disso aplicar uma outra vantagem. É isso que está dizendo a Constituição, né? A emenda da Constituição 19, entendeu? Então, ou seja, nós temos 2 pareceres da própria Procuradoria da Prefeitura dizendo que não pode. O parecer da Procuradoria da Câmara Municipal não pode. E na Câmara não paga assim, paga corretamente. A Unital, que também é uma autarquia, a Procuradoria da Unital também falou, não pode pagar sobre os anuênios. E na Unital também não paga. Eu pergunto, por que só o servidor da Prefeitura deveria receber de maneira irregular? Agora, os servidores que receberam eu fui até o Tribunal de Contas. Certo. Fui no Tribunal de Contas em São Paulo, conversar com um conselheiro sobre isso, e ele falou a mesma coisa. Fui no Tribunal de Contas de São José dos Campos, que é o que cuida de Taubaté, conversei com as conselheiras que são responsáveis pelas contas de Taubaté, e eles falaram, tá errado, não pode pagar sobre os anuênios. Agora, ela falou assim, fale para os servidores, que aquilo que eles receberam até aqui, eles não vão precisar devolver.
Receber irregular, mas não precisa devolver. Mas daqui para frente, sabendo que é irregular, se receber, pode sim lá na frente ter que devolver. Porque você está recebendo um valor indevido que você não tem direito. E até então não tinha sido comentado sobre isso. Exatamente. Então, tipo Certo. assim, entende-se que você recebeu de boa fé. Sim. Você recebeu um valor a mais de boa fé. Você não sabia que estava errado. Mas a partir de agora que você... Ixi, a câmera apagou aí. Desligou a câmera. Aí o que acontece assim, então a própria conselheira do Tribunal de Contas, que é responsável aqui, conselheira não, desculpa, a técnica do Tribunal de Contas, daqui de São José dos Campos, que é responsável pelas contas de Taubaté, Sim, falou sim. isso pra mim. Ele falou, ó, quem recebeu até aqui não precisa devolver, mas daqui pra frente, né? Porque você tá sabendo. É, mas putz, você vai diminuir R$500 no meu salário. Eu sei que vai reduzir, só que era R$500 que você recebia de forma irregular. Você não tinha direito de receber. Entendeu? Foi pago durante anos de forma irregular que você não tem direito a receber. Aí fala assim, vocês estão reduzindo o salário. Você não está reduzindo o salário. Por que não está reduzindo o salário? Porque não era seu. Uhum. Está reduzindo o salário? Se a pessoa está recebendo o que não era direito dela, não está reduzindo o salário. Entendeu? Aí tem uns que falam assim, eu vou entrar na justiça. Não tem problema nenhum entrar na justiça. Eu tenho praticamente quase certeza que vai perder na justiça. Porque se todo mundo está falando que é irregular, a Constituição diz, o STF tem manifestação sobre isso. O próprio, nós temos vários julgados de decisões nesse sentido, né? O conselheiro do Tribunal de Contas está falando isso, todos os técnicos estão falando isso, todos os procuradores estão falando isso. Ou seja, sabe qual é o risco? Se você entra numa ação na justiça, dizendo, eu estou perdendo esse dinheiro aqui, né? Aí o juiz fala assim, não, você não está perdendo nada, porque não era seu, você não tinha direito, mas aquilo que você recebeu, então, de forma irregular, você tem que devolver. Pode acontecer isso, né? Aí é um pior. risco. É um risco. É. É um risco. Para quem quiser entrar na justiça vai ser um grande risco. Agora, imagine se você recebeu R$1.000 a mais por mês. Durante, 4, 5, 6 anos. Quanto vai dar isso? Né? Então tem esse risco aí. Mas, gente, assim, o prefeito não está fazendo nada de errado. Ele só está fazendo aquilo que é o correto, que está na lei. Sim, sim. E a gente elegeu o Sérgio para quê? Pra ser diferente de todos os Para demais. fazer o que é certo. Para corrigir. Para pegar o que está errado na prefeitura e corrigir. Infelizmente, esse erro estava acontecendo com o salário do servidor. Agora, o que o Sérgio, a proposta do Sérgio é? Beleza, você perdeu R$500 do seu salário, você perdeu 1.000, ele perdeu 300. Vamos ajustar tudo. Ajustou no final, gerou uma economia, de 10 milhões. Vamos supor, tá? O que a gente pode fazer então com esses 10 milhões de dar um benefício de novo para o servidor? O que eu posso fazer para tentar minimizar a perda do servidor? Né? Eu posso dar o que eles mais reclamam, por exemplo, é o reajuste salarial da inflação, o dissídio do ano. Sim. Entendeu? Por que a gente não tem condições de dar o dissídio? Porque, como eu mostrei para vocês, nós já estamos ultrapassando o limite de gasto com o servidor. Então, se eu der um dissídio, eu vou aumentar mais ainda. Então, não posso dar o dissídio. Agora, se eu reduzir e tiver uma economia, eu posso dar o dissídio. Entendeu? Ou eu posso falar assim, então eu vou aumentar o vale alimentação. Pô, a cesta básica hoje do servidor é R$178. O que você faz com R$178 no supermercado? Nada. Nada. Né? Agora, o Sérgio pode amanhã falar assim, então dá pra gente aumentar aí para, R$300, R$400 o vale alimentação, entendeu? A cesta básica do servidor, você consegue dar uma compensação àquela perda. Vai conseguir compensar todo mundo? Não vai. Porque vai ter gente que vai perder 4 mil por mês. Tem médico recebendo R$9.000 só de insalubridade. E não são poucos. Eu tenho a lista aqui. Que isso? Tem. Não. O cara veio municiado hoje, hein? Da última vez, não. Olha, é só vocês que estão tendo isso aqui, viu? Porque nenhum outro tá tendo, não. Essa quantidade Ó, de informação, no nosso hein? programa concorrente, não pode, então, tem que ser, nós só podemos lançar essa informação. Virou a Globo. Vocês estão primeiro. É. Quer ver? Eu vou mostrar pra você aqui, ó. Certo. Vou pegar a listinha aqui, ó. Projeções de insalubridade. E o Arthur que tá em pé, cuidado. Coitado. Tá Eu acabando. devia ter já. pegado no banquinho pra você mesmo. Pega o banquinho. Não lá. precisa, já estamos quase 1 hora de programa já. É, né? Já tá acabando, já. Reta Já final, passamos né? pelos pontos legais. É. Eu tenho uma pequena pauta só que a gente vai. Não vai se Vamos. estender muito. Mas... Essas propagandas. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, médicos, ESF. Insalubridade, 40%. Secretaria de Saúde, salário dele mais anuênio, R$22.000, tá vendo? Tá. Salário mais anuênio, 22 mil. Certo. Salário do cargo, 15 mil. Anuênio, R$8.933. Só de insalubridade. Você tem um médico recebendo 8 mil, quase 9 mil reais só de insalubridade.
Se for aplicada a insalubridade só sobre o salário do cargo, seria 4.000%.